pessoal, isso aqui é um novo conteúdo, né? Um conteúdo do segundo ano. É um conteúdo que tem tanto parte teórica quanto parte da matemática, que vocês adoram, né? Parte da matemática principalmente. Então, dilatação térmica é um assunto que tem, assim como os outros conteúdos da física, tem inúmeras aplicações. Até em nossa casa mesmo, nós exercemos a dilatação térmica sem mesmo saber o que é a dilatação, certo? Sem mesmo que estamos exercendo, né, realizando esse conteúdo. Então, o nome já está falando, dilatação térmica, certo? O nome já fala. Dilatar, o que é? O que é o significado da palavra dilatar? Aumentar, certo? Expandir. Tem livros que até colocam expansão térmica, o nome do conteúdo. Eu gosto de tratar como dilatação. Né? Então, dilatar significa aumentar de tamanho, significa expandir. Certo? Térmica é de temperatura. Então, essa dilatação ela ocorre através da temperatura. Certinho? Então, a expansão térmica, a dilatação térmica, né? Lógico que ocorre através da temperatura. Mas, professor, a gente estuda isso para quê? Qual é a aplicabilidade? Tem diversas aplicações desse conteúdo aqui. Desde uma simples abertura de uma garrafa em nossa residência até na construção civil, nós temos isso aí, certo? Todo engenheiro civil ele tem que ter o conhecimento, ele sabe, né? Tem que ter, não, ele sabe dilatação térmica, ele estudou muito isso na graduação. Porque na hora de construir uma ponte, né, trilhos, alguma construção de rua mesmo, né, tem que ter o conhecimento, né, instalação elétrica, tem que ter o conhecimento de dilatação, certo? Ferrovias, né, construção de ferrovias, tem que ter o conhecimento, o engenheiro tem que saber isso aí, senão ele bota o trem lá tudo a perder, certo? Então, dilatação térmica é isso aí, certo? Então, o objetivo da nossa aula, né, de hoje é compreender o efeito da temperatura na dilatação de corpos sólidos. Né? Então, qual é o efeito da temperatura na dilatação de um metal, por exemplo, de um vidro? Pode ser o vidro, pode ser um metal. Vidro dilata, lógico. O metal dilata, não precisa nem falar, né? Lógico que o metal dilata. E por ser um bom propagador, né? Vou dizer assim, de, de temperatura, né? Ele é um bom dilatador também. Analisar e os líquidos também, lógico que o líquido dilata, né? Nós temos dilatação dos líquidos também, dilatação dos líquidos. O líquido, vamos supor, a água formada por moléculas, até atingir 100 graus Celsius, essas moléculas estão ali se movimentando, né? Estão se movimentando, estão se expandindo ali no líquido. Então, lógico que tem a dilatação dos líquidos, né? E acima de 100 graus Celsius a gente sabe que aí o líquido, no caso a água, ela vai para outro estado físico, né? Mas até chegar lá, a água ela está ali se movimentando, ela está se expandindo, procurando seu espaço, ela está dilatando, certo? Assim ocorre com óleo, né? Com os líquidos de uma forma geral, né? O mercúrio, né, se dilata com muita facilidade. É tanto que nos termômetros, o que é que nós temos lá, substância, né? Esse termômetro mais convencional, que hoje nós temos diversos tipos aí, os eletrônicos e tal, mas o termômetro convencional, aquele, né, na pontinha lá, tem um pouquinho de mercúrio, porque o mercúrio ele sofre dilatação muito rápido, muito fácil, né? Ele se dilata facilmente, então por isso que lá no mercúrio nós temos, lá no termômetro nós temos o mercúrio, certo? E o outro objetivo da aula é analisar e vivenciar uma situação onde ocorre dilatação térmica, né? Então, nós temos a pavimentação. O cara que está pavimentando a rua ele tem que saber, tem que ter conhecimento de dilatação, certo? Ou que seja lá o técnico em edificações, ou que seja o engenheiro ali envolvido na obra. Ele tem que ter esse conhecimento aí, senão bota o negócio tudo a perder, certo? Então, dilatação térmica, o que é importante, né? É a expansão das moléculas, né? Então, a dilatação térmica ela ocorre com expansão.
Ah, professor, moléculas da água, sim, no líquido, no sólido, né, tem que ter essa expansão. Se não tem expansão, como é que tem dilatação? Ah, então quer dizer que se eu colocar uma barra de ferro no fogo, que olha, já juntando o assunto que a gente já viu, né? A barra de ferro, que tipo de propagação de calor tem ali? Condução térmica. Então eu sei que na barra de ferro tem uma condução térmica. Pronto, se a gente fosse focar um assunto que a gente já viu, seria isso aí, a condução térmica, que é uma das formas de propagação de calor. Ocorre o que também numa barra ali de ferro ou de qualquer metal, quando a gente coloca para aquecer? Ocorre uma dilatação. Ah, mas quer dizer que aumenta o ferro, ele aumenta de tamanho? Aumenta. Ah, é perceptível? Não, porque aumenta tão pouco, mas tão pouquinho, que a gente não consegue observar. Mas esse aumento ocorre devido a quê? À expansão das moléculas. Certo? Então ocorre a expansão das moléculas, mas molécula no ferro, sim, tem as moléculas lá, tem a estrutura, né, do ferro, a estrutura química. Então, quando ele recebe algum tipo de energia, né, começa a aquecer, essas moléculas começam a entrar em movimento. Né? E é dessa forma que a gente classifica esse tipo de propagação de calor de condução, por conta desse movimento aí das moléculas. Mas também, além disso, nós temos o que nós temos? A expansão do material. Ele aumenta de tamanho? Aumenta. Se vocês passaram ou se vê alguma ponte, construir uma ponte, daqui a pouco a ponte ela começa a ter algumas deformações, esse engenheiro ele não estudou esse assunto, certo? Porque nas construções, é de concreto, professor, não importa, vai dilatar. Tem ferro ali misturado. Então, se você quando passa na ponte, você pode ver que de um concreto para o outro tem um espaçamento. Né? Por quê? Porque o cara que construiu aquilo ali, ele tem que deixar esse espaçamento. Se ele não deixar esse espaçamento, ele coloca a obra a perder. Certo? Porque, vamos supor, vai fazer em uma época, tanto faz, pode ser de frio e de calor, mas para a gente entender, construir uma ponte na época do inverno. Pronto, as moléculas estão ali, ó, bem grudadinhas. E o cara faz a ponte, e entre um concreto e outro da ponte, ele colou. Bem coladinho aqueles concretos ali. Pronto, bem feita a obra. Quando chegar no verão, aquele calor escaldante, né? O que é que vai acontecer com esse concreto? Ele vai procurar se expandir, ele vai se dilatar. E ele vai procurar espaço, não tem. E aí você vai ver as deformações na ponte, certo? Então, é isso que é a dilatação, tem que ter esse conhecimento. Definição de temperatura e calor, a gente já viu, não precisa, certo? Mais disso aqui, apesar do conteúdo de dilatação envolver isso, gente. Lógico, tem que ter o conhecimento disso aí. Olha só aqui, tá vendo? Os trilhos aí, ó, certo? Ó, em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, né? O tamanho que eu estou falando para vocês. Então, vai aumentar o tamanho do metal se a gente aquecer. Uma colher colocar no fogo, vai aumentar? Vai, gente. Só que é muito. É 1 milímetro. Aliás, 1 milímetro é muito. 0,001 milímetro. Certo? Então, em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de temperatura. Exatamente. Certo? Olha só aqui essa charge, né? Essa charge. Epa, acorda. Cuidado. O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Então você vê que os trilhos aqui, ele teve problema com os trilhos, ó. Teve deformação aqui nos trilhos. O engenheiro, ele não soube, ele não considerou a distância entre os trilhos aqui. E olha que deformou todo o processo aqui, tá vendo? E aí agora, tchau, tchau, papai. Aí perdeu a obra ou tem que refazer novamente. Aqui também, ó, olha que você vê que está em curva um e o outro está em linha reta. Aqui também, entre um trilho e outro aqui, ele não considerou a dilatação. E aí, ó, ficou tortinho, tá vendo? Não ficou reto. E aqui, risco de acidente, né? O vagão de trem virar, capotar, certo?
Outra charge interessante aqui. Olha essa charge. Ó, o cara forte, palhadão, bobadão. Não consigo desatarrachar esta porca. O cara fortão, papá, puxando nada. Aí vem um franzinozinho de lá, né? O que é que ele faz? Magrinho. E aí ele fica olhando, ó. Ele pega e aquece essa porca. Quando ele aquece, ele usou que força? Não usou força nenhuma. Ele usou somente conhecimento físico, certo? Quando ele aquece essa porca, ela dilata. Ela dilata, ó, ela se expande um pouquinho só e fica afogada aí no parafuso e o cara consegue tirar. Que legal. Não é, rapaz? Legal, né? A mesma coisa. Humilhou o outro. Pô, rapaz, né? O cara todo fortão aí. Coitado. A mesma coisa, gente, ocorre leite de coco. Tá na geladeira. Demorou muito tempo. Aí você quer abrir aquela tampa. Gira, gira. Que tem umas que você abre com abridor. Não tem umas que tem que girar. Aí você está lá morrendo. Meu Deus do céu. E gira, e gira, e gira, e gira, e nada. E gira, e não acha nada. Duro. Que é? A mãe de vocês, alguém já fez isso. Ou coloca no sol, já. Né? Ou coloca, deixa no sol um pouquinho, meu filho, lá, daqui a pouco você pega. Deixa um pouquinho no sol, ou coloca numa água, no fogo, né? No banho-maria, coloca ali. Não Pronto. foi mesmo. Coloca no Lá. fogo mesmo, né? Ou senão tem hora que até a boca, né, dá uma esquentadinha no fogo ali, né? É arriscado, cuidado com isso. Aí até colocar Uhum. no fogo ali, dá. Pois é. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? A energia, né? O calor ali, temperatura, expande o material. Vai expandir. Você rapidinho, ó, pega na ponta dos dedos, você consegue girar. Certo? Então, esse assunto nós chamamos de dilatação térmica. Certo? Os trilhos do trem, do trem, como eu falei para vocês, tem que deixar os espaçamentos aqui. Se não tiver os espaçamentos, né? Porque aqui é tudo cortadinho, porque não dá para ver. Mas na minha região lá, a FIOL, que é a Ferrovia Leste-Oeste, né, da Bahia, que liga o leste ao oeste, então eles estão construindo, né? E lá a gente vê esse trilho aqui, entre um trilho desse e o de cá, tem um espaçamentozinho. Tem um espaçamento. Se não tiver isso, tchau, tchau, papai. Do calor que faz lá, misericórdia. Onde é que está mais, professor, dilatação? Olha aqui essa ponte, tá vendo? Tá vendo esse negócio aqui? Oi, aí você passa na ponte, ó, o cara é doido, o que que fez? Ó? Ele esqueceu de colar esse pedaço aqui, tá vendo na ponte? Não colou os pedaços. Aí ele fez certo. Ele tem que deixar entre esse concreto aqui, que eu não sei bem se aqui é um concreto ou se é metal, pode ser um dos dois, ele tem que deixar o espaçamento aqui, ó. Parece que está rachado. Não, rachado não, né? Que é rachado é uma coisa mais feia, mas ficou aqui, tá vendo? Tem um espaçamento aqui, vocês conseguem observar, tem um espaçamento entre essa parte de cá e a parte de cá. Então tem que ter espaçamento. Se não tiver, o cara construiu isso aqui no inverno, no verão esse troço aqui estoura tudo, entendeu? Estoura e já era, acabou a obra. Aqui no chão também, nessa parte aqui, é porque aqui ele utilizou outro material, mas às vezes a gente anda, tá andando na ponte, entre um concretão, um quadradãozão e outro quadradãozão, a gente vê um espaço, às vezes a gente vê até um buraquinho, mas ele está certinho, ele está errado não, ele está correto, tem que ter aquele espaço. Os fios de alta tensão, forma aquelas barrigas, né? Pode observar, quando vocês passam esses locais, esse fio de alta tensão, o fio não está totalmente esticado, não, entre uma torre e outra. Quem dera fazer um negócio desse, está quebrado, não pode, certo? Entre uma torre dessa e outra, tem que ter aquela barriga, tem que deixar folgado o fio. Ele não pode ser totalmente esticado, certo? 100%. Mas se porventura passar e ver, ó, que ele está muito esticado, não, o cara, ele considerou ali a dilatação, certo? É pouco, é cobre, né? Vamos supor que é cobre esse fio aqui, esse de alta tensão. O cobre é um metal, ele vai dilatar, então tem que deixar uma barriguinha, tem que fazer uma barriga entre essa torre e a de lá. Não posso esticar todo 100%, certo? Tem que deixar um espaçamento. Então esse assunto é isso, pessoal, certo? O assunto é isso aí. Quando a gente coloca uma água no fogo, tal,
começa a borbulhar, né? Ali o líquido está expandindo. Às vezes, se você encher demais a vasilha com água, o que é que vai acontecer? O líquido vai sair, vai transbordar. Então, ali também ocorreu uma dilatação do líquido, certo? Então, a dilatação ocorre nos sólidos e nos líquidos. Gente, a dilatação no gás, será que ocorre dilatação gasosa? Daqui a pouco eu vou fazer igual fluido. Né? O que é um fluido? Líquido e sólido. Aí daqui a pouco eu perguntar dilatação ocorre em que estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Né? Eu vou deixar ter aí uma interrogação. Então, pessoal, nós temos 3 tipos. Nós estudamos 3 tipos de dilatação térmica, certo? São 3. O primeiro tipo de dilatação é a dilatação linear, certo? Então, cada dilatação ela é aplicada em uma determinada situação, né? Ou ela se caracteriza por uma determinada natureza, certo? Então, a dilatação linear é a primeira que a gente estuda. Ocorre quando os corpos sofrem uma expansão em sua dimensão. Como eu falei com vocês, em relação a uma barra de qualquer metal, né? Até uma colher que você coloca no fogo, né? Vai ocorrer uma expansão na dimensão daquela colher. Ela vai ter uma dilatação linear. Ela vai aumentar de comprimento. Então, quando nós temos um metal em que esse metal é o comprimento dele que vai aumentar, nós chamamos essa dilatação de linear, certo? Então, nós chamamos de dilatação linear. Quando ocorre um aumento, uma expansão na dimensão, no comprimento, nós chamamos isso de dilatação linear, certo? Vamos lá. Na dilatação linear, o que é que eu tenho? Vamos supor que esse negocinho vermelho aqui, essa linha vermelha, é uma barra de ferro, certo? De zinco, de cobre, de paládio, de platina, uma barra de ouro, né? Um filamento de ouro pode ser. Entendeu? Então você tem lá um certo comprimento de um metal. Esse LO significa comprimento inicial, certo? Ô professor, aqui embaixo aparece outra linha vermelha, outra barra vermelha. Por quê? Porque você pegou essa de cima e aqueceu. Quando você aqueceu, transformou-se na de baixo. Ó, tá vendo que a de baixo está maior um pouquinho do que a de cima? Ou seja, a de baixo nós vamos chamar de L, que é o comprimento final. Certo? É o comprimento final. Então, essa de baixo aí. Então, de uma dilatação térmica, eu tenho um comprimento inicial, que é o LO, e eu tenho o comprimento final, que é o L. Ô professor, o que é o ΔL? Quebrou tudo aí, não foi? Quebrou. O pau quebrou, não foi? O que é o ΔL, professor? Espera aí, meus queridos e minhas queridas. ΔL, ô Jesus. Não faz isso comigo, não. O ΔL, gente, eu ia fazer uma equação. O ΔL é o L menos o LO. Certo? O que é o ΔL, professor? Não sei. Não sei o que é um ΔL. Certo? Não sei. Mas eu sei isso aqui, ó. ΔL, presta atenção. Ó. ΔL, gente. ΔL. Ó. ΔL é L menos LO, certo? ΔL é isso, é L menos LO, certinho? Isso é o ΔL, é L menos LO. Estou repetindo, viu? O que é o ΔL? ΔL é o L menos LO. Beleza? Deu para entender o que é o ΔL? Pegou aí o que é o ΔL? Pronto. O que é o ΔL? ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial, certo? Isso é o Comprimento ΔL. do fio, no caso? Da substância? Isso, ΔL. Né? ΔL é o comprimento final menos o comprimento L menos LO. Vou colocar aqui L0 assim,
Mas eu vou colocar ele bem pequenininho aqui, que vai entender. Ó. Opa. Então, ΔL é o L menos o LO. Certo? Só faltou um delta aqui, mas o delta ele não quer vir. Oh. Então aqui, gente, é o ΔL aqui do lado, viu? Eu vou escrever o nome, delta. Delta a gente sabe que é esse triângulozinho aqui, viu? ΔL é igual a L menos LO. O que é o ΔL? Boa pergunta. O que é o ΔL? Variação do comprimento, certo? Então, ΔL, né, que é esse triângulozinho aqui, ó, ele é o que? Variação do comprimento. E quando nós falamos em variação do comprimento, o que é o ΔL? Variação do comprimento. É o comprimento final menos inicial. Vamos supor que inicialmente aqui a gente estava com, não sei, 20 centímetros, certo? O LO é 20. Como você colocou para aquecer essa barra aqui de metal, você aqueceu, certo? Você aqueceu e aí foi para 21. Como é que a gente vai calcular? De que forma que a gente calcula o ΔL? A gente vai colocar o L, que é o comprimento final, que é 21, menos o 20, que é o comprimento inicial. Então, 21 menos 20, variação do comprimento foi de quanto? 1, não é isso? 1 centímetro. Então, é dessa forma que a gente calcula o ΔL. Certo, gente? O ΔL é dessa forma que a gente vai calcular. Beleza? Só que é só isso, professor? Não, não é só isso não. Ó, outra coisa aqui. A dilatação do fio depende de 3 fatores. Ó. Da substância a qual é feito o fio, lógico, né? Porque, professor, vem cá, se o fio for de cobre, se o fio for de zinco, o fio for de ouro, muda a dilatação deles numa mesma temperatura? Muda. Você tem tudo igual, só que material diferente. Você vai submeter o cobre, você tem uma quantidade de cobre, um tamanho de cobre, vamos supor 10 centímetros. Você tem 10 centímetros de cobre, 10 centímetros de ferro, 10 centímetros de alumínio, 10 centímetros de ouro, 10 centímetros de paládio, 10 centímetros de platina, certo? E aí você submete esses materiais a uma mesma temperatura. Eles vão ter a mesma expansão? Não. Cada um vai aumentar de tamanho diferente do outro, porque o material é diferente. A dilatação entre eles é diferente, certo? Isso aí nós chamamos de coeficiente de dilatação. É o coeficiente de dilatação desses metais que vai informar o quanto que ele vai aumentar de tamanho. Certo, gente? Então você tem lá diversos metais. Coloca para aquecer todos eles. Todos têm o mesmo tamanho e serão submetidos a uma mesma temperatura. Quer dizer que o ouro, vamos supor que vai expandir meio centímetro. A prata vai expandir meio centímetro? Não. De jeito nenhum. Cada um vai expandir um tamanho diferente, porque são materiais diferentes. Beleza? E aí, nessa primeira dilatação, que é a dilatação linear, nós temos uma equação, meu povo. A equação da dilatação linear é essa coisa linda que está aqui na frente de vocês, certo? Olha o delta de aqui, tá? E eu correndo atrás do delta, ó, gente. Vem a delta aqui, ó. É isso que eu queria colocar aqui. Aqui, ó. Ctrl V. Apareceu delta L aí, ó. Delta L, que é o delta, variação do comprimento. O que é o L, comprimento final, e o que é o LO, comprimento inicial. Pronto. Certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Isso a gente vai precisar calcular algumas vezes. Né? Quanto é o delta L, quanto é a variação do comprimento. Né? Aí você pega o comprimento final, subtrai pelo comprimento inicial e tchau, tchau, papai. Aí, mas só que lá é uma equaçãozinha, coisa besta, né? Só que a equação da dilatação linear é isso que está na frente de vocês aqui, certo? Essa equação é a que nós utilizamos para calcular a dilatação. Ela utilizamos para calcular a dilatação linear dos materiais. Para calcular, professor, ΔL apareceu de novo aqui. Então, nós temos aqui essa equação. ΔL é igual a LO. Então, essa é a fórmula, viu, gente?
ΔL é igual a LO vezes, isso aqui não é um A, isso aqui é uma letra grega que nós chamamos de alfa. Vocês já ouviram falar nessa letra, né? Letra Sim. grega alfa. Então, ali é um alfa, viu, gente? Deixa eu ver se dá para fazer tudo melhor aqui. Alfa, certo? Aquele é um alfa, uma letra grega que nós chamamos de alfa, certo? É um alfa aqui. O que é esse alfa, professor? É o coeficiente de dilatação linear. Lembra que eu falei que cada metal ele expande de uma forma diferente do outro? Pois é, depende desse alfa aí. O que é o alfa? Coeficiente de dilatação linear. Depende dele. É ele que vai informar, cada substância tem o seu alfa. É ele que vai informar o quanto que o objeto ele vai expandir. Ele tem um valor. Cada metal tem um valor de dilatação linear. Então, de novo, essa aqui é a nossa formulinha para calcular a dilatação linear dos sólidos, certo? O que é o ΔL? Variação do comprimento, né? O quanto foi que variou o comprimento naquela barra de um determinado metal. O LO é o comprimento inicial. O alfa, a letra grega alfa, é o coeficiente de dilatação linear, que cada material tem o seu. E o ΔT não é tempo não, viu? Só é lembrar, eu estou trabalhando com dilatação térmica. Na dilatação térmica tem que ter o quê? Temperatura, certo? Temperatura. Não é? Ninguém vai colocar. Cadê o tempo, professor? Pelo amor de Deus, né? Então, o ΔT é o quê? Variação da temperatura. Você vai ter uma temperatura inicial, preste atenção, e vai ter uma temperatura final. Então, na dilatação térmica, você tem a temperatura inicial e tem uma temperatura final. Então, a equação é essa, e nas questões a gente vai aprender como é que mexe com isso aqui, certo? Mas eu vou falar do alfa, gente, do coeficiente de dilatação linear. Guarda aí, porque cada metal tem o seu, ou cada material, certo? Vamos lá. Então, o ΔL, como eu falei para vocês, é a variação do comprimento. No caso aqui eu estou citando o fio, né? Ou seja, ΔL é LF menos LO. Ei, professor, o senhor confundiu, colocou LF menos LO. O senhor cá em cima colocou L menos LO. Gente, tanto faz. Desde que o L seja final e o LO inicial, tanto faz. Eu posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui LI. Posso colocar aqui um I até minúsculo. Opa, contra você. Eu posso colocar um I aqui. É meu isso aqui, foi eu que fiz, então eu faço do meu jeito. Eu posso colocar um L aqui. Opa, aqui é final, né, gente? Espera aí eu tô esculhambando o negócio, né? Então aqui é um LF, né? Eu posso colocar, posso, é comprimento final. E aqui eu posso pegar um trem de um E, né? E o comprimento inicial, acabou. É meu, eu faço do jeito que eu quero, certo? É assim que a gente faz. Eu posso colocar um LF, um LI? Posso. Eu posso colocar um L menos LO? Posso. Desde que o primeiro seja o final e o segundo seja o inicial, não tem problema, certo? Então, LO está aqui escrito, é o comprimento inicial, o LF é o comprimento final. O alfa, lembra? Aqui a letra grega alfa. Alfa, gente, aqui, ó, é esse do meio aqui, ó. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Uma característica da substância, certo? É uma característica da substância. E ΔT, professor, ΔT, eu falei, variação da temperatura. Quando nós falamos em ΔT, delta, gente, é variação. É a temperatura final menos a inicial, certo? Não tem para onde correr. A questão vai te dar uma temperatura no começo do processo, vamos supor que é 20. Você tem lá uma barra de ferro, né, de 10 centímetros. Inicialmente ele está com a temperatura de 20. Quando ele for para a temperatura de 100, calcule a variação do comprimento. Então você tem a temperatura inicial que é 20 e uma temperatura final que é 100. Você, para calcular o ΔT, você vai pegar lá 100 menos 20. Então na hora de colocar a equação, você vai colocar aqui 80 no ΔT, certo? Então vamos lá. Lembra que eu falei do coeficiente de dilatação linear, que cada substância, cada material tem o seu? Está aqui, meu povo, o coeficiente de dilatação. Vocês já estão vendo aí que tem notação científica na parada, né?
Já tem. O aço, olha o coeficiente de dilatação do aço. 1,1 vezes 10 a menos 6. Do alumínio, 2,4. Do chumbo, 2,9. Do cobre, 1,7. Isso aqui vai influenciar no quanto que ele vai aumentar, certo? Gente, por que a gente trabalha com esse conteúdo de notação científica? Porque os valores, né, de uma dilatação, por exemplo, não vai dilatar 10 centímetros em metal. Ele vai dilatar 0,0001 milímetro. Entendeu? Não vai dilatar. Por isso que a gente utiliza o coeficiente de dilatação, ou é por isso que a gente utiliza notação científica, porque a gente trabalha com valores muito pequenos. Então, eu não vou trabalhar com 0,000001. Pelo amor de Deus, eu vou usar a notação científica. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Entendeu? Beleza aí? Então, a dilatação linear é isso aqui. Lógico, a gente vai resolver ainda as questões desse assunto, mas já temos aqui mais um conteúdo para vocês aí, que é a dilatação linear. Lembrando que nós temos mais duas ainda. Nós temos a dilatação superficial e nós temos a dilatação volumétrica. Certo, gente? Mas por hoje a gente vai parar aqui na dilatação térmica, porque a próxima aula a gente vai resolver exercício disso aqui.